Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galerinha! Voltamos aí para Física 2, elementos de um circuito. Vamos falar hoje aqui sobre o voltímetro, o amperímetro, o fusível, né? Então vamos falar sobre esses elementos que, cara, no final das contas, quando você observar esses instrumentos nos circuitos, no final das contas, cara, a matéria de resolver, né, a forma de resolver é igual à matéria passada. Você precisa saber o que a gente viu nas últimas aulas aí. As leis de Ohm, associação em série, em paralelo, mesma coisa. Só que agora, ele vai botar um circuito. Aí, por exemplo, ao invés da questão perguntar, calcule a corrente elétrica que passa naquela lâmpada. Que você ia fazer U igual a RI, bababá, ia fazer aquelas maluquices todas que a gente viu. Calcule a corrente elétrica naquela lâmpada. Agora ele vai colocar um amperímetro e vai falar assim, indique qual é a leitura do amperímetro. Que em outras palavras calcule a corrente na lâmpada, entende? Então não muda muita coisa não. Eu vou te mostrar aqui o que seriam esses aparelhos, né? A forma como eles têm que ser ligados, porque isso já caiu no Enem algumas vezes. Como que liga um amperímetro, como que liga um voltímetro. Isso é importante. Você precisa saber isso, tá? Mas, na hora de resolver, na hora de fazer conta lá, de resolver o exercício, não muda nada, não tem nada de diferente, não tem nada de novo. Tá legal? Vamos ver então. Olha só, como o nome já diz, um amperímetro e um voltímetro são aparelhos utilizados para medir. O amperímetro vai medir os amperes, né? Vai medir a corrente elétrica, e o voltímetro vai medir a DDP, vai medir os volts, né? Então, o amperímetro e o voltímetro. Tá bom? Amperímetro e voltímetro. Ó, qual é o símbolo que a gente vai usar ali no amperímetro e no voltímetro? Normalmente a gente usa uma bolinha assim, ó, com a letra A, que é o amperímetro. E uma bolinha com a letra V, que vai ser o meu voltímetro. Beleza. Primeiro detalhe importante, que é talvez o mais importante da aula de hoje. Um amperímetro, ele tem que ser ligado em série. Um amperímetro deve ser ligado em série. E um voltímetro deve ser ligado
em paralelo. Vamos entender por quê. Lembra que a gente falou na associação de resistores, que foi a última aula? Comentei com vocês, falei que série I, mesmo I. O que é estar em série? Estar em série é ser percorrido, né, pelas mesmas cargas elétricas. Então, quando eu coloco duas lâmpadas, dois resistores em série, eles estão em série porque as cargas elétricas que passam por um aparelho também passarão pelo outro. Isso é estar em série. Então, se eu quero medir a corrente elétrica, por exemplo, nessa resistência aqui, eu quero medir essa corrente elétrica, eu vou ligar o amperímetro em série com ela. Por quê? Porque aí a corrente elétrica que passar por ela vai passar pelo amperímetro também. Essa é a característica da ligação em série. Eu quero medir a corrente de um aparelho. Se eu colocar um amperímetro em série com aquele aparelho, a corrente que passar no aparelho vai passar também no amperímetro. Aí eu vou poder descobrir que corrente é essa. Então, o amperímetro tem que ser em série, porque é série I mesmo I. Eu quero saber que I é esse, certo? Pelo mesmo motivo, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, porque paralelo mesmo U. Lembra disso? Então, se eu tenho um aparelho e eu quero saber qual é a DDP dele, eu vou pegar o voltímetro e vou ligar em paralelo com ele. Porque se o voltímetro ficar em paralelo com esse aparelho, o voltímetro vai ficar com a mesma DDP do aparelho. E se vai ficar com a mesma DDP do aparelho, paralelo U mesmo U, ele vai ficar com o mesmo U, eu vou descobrir que U é esse. Que o objetivo é esse, né? É medir o U. Tá certo? Então, primeira coisa que você precisa saber, e cara, só isso aí já caiu algumas vezes no Enem, para você marcar os circuitos e identificar nos circuitos qual circuito está correto. Quer ver? Ó, já de cara, falando com vocês sobre o tipo de ligação que tem que ser feito, a gente já pode, por exemplo, ó, ver a questão 3. Olha aí a questão 3. Bota lá na tela, diretor, por favor. Olha lá. Ele fala assim, ó. Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam resistência interna, disponibilizando uma tensão efetiva, V, inferior à sua tensão nominal, epsilon, conforme a figura. A gente vai até estudar isso daqui a pouco, tá? Geradores, né? Baterias reais. Aí tá. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente, enquanto está conectada a um circuito de resistência R, de tensão efetiva V e de resistência interna R da bateria. De posse de um voltímetro e de um amperímetro e de uma resistência teste, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é... Vamos lá. Cadê o... Aqui. Vamos ver lá o circuito. Ó. Ele fala que para avaliar a carga da bateria, ó, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente I e da tensão efetiva V. Tá certo? Então eu tenho que observar ali, ó, no meu circuito, aonde que eu consigo medir a corrente I e a tensão efetiva V. Ou seja, eu estou usando um amperímetro para medir a corrente I. Eu estou usando um voltímetro para medir a tensão V. Qual circuito ali está certo? Professor, como é que eu vou saber disso? Mestre! Como saberei disso, mestre? Olha lá, discípulo. É só usar isso aqui que a gente acabou de falar, ó. Tu tem que observar qual é o circuito que o amperímetro, já que ele tem que medir a corrente, tem que estar em série, e qual é o circuito em que o voltímetro tem que estar em paralelo. Acabou, vamos lá, ó. Quer ver? Por exemplo, olha essa letra B.
O amperímetro está em série com o voltímetro, que é a corrente que passa no amperímetro passa no voltímetro, e ambos estão em paralelos com a resistência R. Ó. Porque a corrente vem aqui, se divide. Então, o amperímetro, para medir a corrente que passa no R, o amperímetro tinha que estar em série com ele. E o voltímetro em paralelo com ele. Aqui, tanto o amperímetro quanto o voltímetro estão em paralelo com o R e em série entre si. Então a letra B está furada. Olha a letra C. A letra C ele trocou as bolas, ó, porque aí ó, a corrente que passa na resistência passa no voltímetro. O voltímetro está em série com a resistência. A corrente que passa aqui também. Aqui ele ligou o voltímetro em série e o amperímetro em paralelo. Porque a corrente elétrica, quando chegou aqui, se dividiu. Ó. Uma parte veio para cá, uma parte veio para cá. A corrente sai do tracinho maior aqui da bateria. Passa pela resistência interna e vem a corrente elétrica, né? As cargas elétricas. Quando chega aqui, ó, se divide. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Então, o amperímetro não está em série com o R. Não são as mesmas cargas que passam pelos dois. Já tem uma galera lançando um A ali, ó. Olha esse caso aqui. Nesse caso aqui está todo mundo em série. A corrente passa pelo R, passa pelo A, passa pelo V, só tem um caminho, ó. É a mesma corrente. Está todo mundo em série. Está errado. Nessa letra E está todo mundo em paralelo, ó. R, A e V. Todo mundo em paralelo, porque a corrente não é a mesma em ninguém. A corrente se divide para passar por todo mundo. Está todo mundo em paralelo. Também está furado. A letra A, como todo mundo está falando aí, ó, tá perfeito. Por quê? A corrente vem, papapá, quando ela chega aqui, ela se divide. A parte que vem para cá, passa pela resistência e passa pelo amperímetro. Ou seja, a mesma corrente que passou no R, passou no A. São as mesmas cargas. É o mesmo caminho. Então o A, o amperímetro, está em série com o R. Perfeito. E o voltímetro está em paralelo com eles, ó, porque a corrente que passou no R não é a mesma corrente que passou no V. A corrente teve que se dividir. O voltímetro não está em série com o R. O voltímetro está em paralelo com ele. Então, perfeito. Gabarito, letra A. Amperímetro em série, letra A de Arthur. É isso. Amperímetro em série, voltímetro em paralelo. Show de bola. Aí vamos lá. Vem comigo. Mais uma informação importante aqui. O amperímetro ele tem que ser ligado em série e o amperímetro ideal possui resistência nula. Como assim, resistência nula? Isso se ele for ideal, né? Um amperímetro ideal possui resistência nula. Sabe por quê? Porque, olha só, o que se espera de um instrumento de medida? Um instrumento de medida, ele não pode alterar a sua medida. Certo? Então imagine que isso aqui está ligado na bateria, sei lá, de 10 volts. Ó, U igual a R. Imagine que aquela resistência ali vale 10 ohms e está ligado na bateria de 10 volts. Qual é a corrente que passa nela então? 1 ampere. Vamos supor. Sem um amperímetro ali. A bateria é 10 volts, a resistência é 10 ohms, passa 1 ampere. Aí eu boto o amperímetro para descobrir, porque eu não sei aquilo dali. Vamos supor que aquilo ali está acontecendo, mas eu não sei. Eu quero botar um amperímetro para medir essa corrente. Para medir esse 1 ampere. Só que aí vamos supor que esse meu amperímetro, ele é de péssima qualidade. Então, pô, a minha resistência vale 10 e vamos supor que a resistência do amperímetro também é 10. Então, quando eu colocar ele no circuito, a resistência do meu circuito agora não vai ser mais 10, vai ser 20. Porque o próprio amperímetro tem resistência. Entende? Aí essa conta aqui não seria essa. Aí seria uma bateria de 10 volts, só que aí a resistência agora do meu circuito seria 20.
Então a corrente que passaria aí seria meio ampere e não 1. Ou seja, o meu amperímetro ele ia alterar a medida pelo simples fato dele ter resistência. Porque se ele tem resistência, ele vai dificultar mais a passagem da corrente. E aí quando o amperímetro está no circuito, a corrente é menor. Quando eu tiro o amperímetro, a corrente é maior. Então esse amperímetro está furado, pô. Porque ele está medindo um valor que só é aquele valor quando ele está presente. Não é isso que tu quer. Um amperímetro ideal do sonho de todo eletricista é o quê? É um amperímetro que tem resistência nula. Porque aí ele entra, mede a corrente que estava antes dele entrar. Com a presença dele ou sem a presença dele, a corrente continua sendo a mesma. Entende ou não? Então, um amperímetro ideal possui resistência nula. Ponto. Agora olha o voltímetro. Um voltímetro ideal possui resistência infinita. Isso, claro, um voltímetro ideal. Professor, como assim por resistência infinita? Resistência infinita significa o seguinte: quanto maior a resistência do voltímetro, melhor é o voltímetro. Essa é a ideia. Porque pensa só, pelo mesmo motivo, o voltímetro ele tem que entrar no circuito e não alterar o circuito. Então, sem você colocar o voltímetro, a corrente elétrica estava passando para cá, ó. Certo? Você tinha uma corrente elétrica passando aqui pelo aparelho, sem o voltímetro. Aí você foi lá e ligou o voltímetro. Conectei o voltímetro. Se esse voltímetro tiver a mesma resistência desse aparelho aqui, agora o teu circuito é aparelho mais voltímetro, em paralelo. Quando a corrente chegar aqui, essa corrente vai se dividir. Uma parte vai vir para cá, uma parte vai vir para cá. Então assim, tu já alterou ali o teu circuito. O teu circuito já ficou diferente. A presença do voltímetro já está alterando o circuito. Concorda? Quando você bota um voltímetro que tem resistência infinita, significa que com o voltímetro ligado ou não, a corrente continua seguindo o caminho dela, porque se o voltímetro tem uma resistência muito grande, quando a corrente chegar aqui, ela tem dois caminhos para seguir. E esse caminho aqui tem uma resistência muito grande, então não vai passar praticamente corrente nenhuma aqui. Porque resistência significa dificuldade. Então você coloca o voltímetro, mas não deixa a corrente passar para cá, ou seja, você mantém a corrente seguindo o caminho dela. Então você não está alterando o teu circuito, você está ligando um voltímetro sem modificar o circuito do jeito que ele era, deixando do jeito que ele era. Que é o propósito de todo instrumento de medida. Ele tem que entrar ali, medir, sem alterar nada. Então, um voltímetro ideal possui resistência infinita. Um amperímetro ideal possui resistência nula. Quer ver? Vamos lá, ó. Eu trouxe aqui um voltímetro. Igual da última aula, né? A gente chegou a fazer isso. Eu trouxe aqui um voltímetro, ó, que inclusive está ligado aqui, vai consumir minha bateria, que eu vi agora. Olha lá, o voltímetro. Tá vendo? Na verdade, isso aqui é um multímetro. Ó. Não sei se a galera... Dá pra tu focalizar aqui, diretor? Por favor? Ó. Muda aqui a tela. Muda aqui o... Isso. Boa. Olha aqui, ó. Você tem aqui... foca aí. Você tem aqui, ó, o voltímetro, tá vendo? Voltímetro. Aí aqui, esse símbolozinho é de corrente contínua. Aí aqui, ó, tem um voltímetro que você pode medir corrente alternada. Aqui são é o amperímetro. Ó. Se você botar para cá, ó, ele vira um amperímetro. Aqui é um voltímetro.
aqui mede a resistência, a gente chama de ohmímetro. Por isso que esse cara aqui é chamado de multímetro. Porque dependendo de como você coloca aqui, ele vira um voltímetro, vira um amperímetro, vira um ohmímetro, certo? Então ele é um multímetro. Cara, tem um programa da Ana Maria Braga, que uma vez ela foi ensinar como é que media na tomada, diretor. Tipo assim, amiga de casa, você vai comprar um aparelho, um liquidificador, seja que for um eletrodoméstico, você precisa saber qual é, né, quantos volts tem na sua tomada. Ela não falou DDP, acho que ela falou voltagem. Qual é a voltagem aí da tua tomada e tal, para você não queimar teu aparelho. Aí tem um aparelhinho que a gente chama aqui, ó, de multímetro. Aí ela pegou. Cara, depois tu coloca isso. Ela gerou um curto no programa, ao vivo. Pô, tu procura. Não procura agora, não tá na aula. Ela... Não apagou, não. Mas é o seguinte. Por quê? Ela colocou na tomada e não acontecia nada. Não aparecia nada. Aí, ela começou a mexer na chavinha. Aí, como ela começou a mexer na chavinha, virou amperímetro. Só que o amperímetro, olha aqui, o amperímetro tem resistência nula. Se tu ligar um amperímetro na tomada, cara, tu tá gerando um curto-circuito, porque aí a resistência nula passa muita corrente de uma vez só. Aí deu um estouro. Fez um estouro assim, aí o Louro José começou a rir. Só que qual é a parada? Por que não apagou, né? Porque tem disjuntor que protege. Então, provavelmente, desarmou o disjuntor de todas as tomadas. Aí alguém foi lá e armou. Aí ela ficou meio sem graça. Ela, não, aprende a mexer primeiro, né? E depois você usa e tal. Aí deu uma desconversada, deu uma zoada. Porque ela também é experiente, né? Pô, já tem anos aí apresentando. Ela não vai ficar de... Já foi atropelada ao vivo, não vai... ela não vai ficar de saia justa ali. Mas aconteceu, cara. Depois tu procura. Então tá, quer ver? Eu vou usar o voltímetro aqui na tomada, diretor. Vou botar o diretor aqui pra ficar com medo agora, ó. Olha aqui, diretor. Vou lançar essa, hein? Tá com medo? Eu vou meter o voltímetro aqui no meio dessa tomada aqui. Tu acha que vai dar caô? Ó, vou pegar os palitinhos aqui. Ana Maria, forte abraço. Tá assistindo a gente aí, Ana Maria Braga. Deixa eu botar... Desce um pouquinho. Não, vou botar aqui, ó. Né? Botar o outro bagulhinho. Qual é o nome dessa parada aqui, ó? 3 tabelas. 3 tabelas. Vou botar o 3 tabelas aqui. 3 tabelas é muito bom, hein? Pronto. Ó, vou pegar aqui a tomada. Vamos colocar aqui pra gente ver qual é. Deixa eu ver direitinho se tá no voltímetro. Pra não fazer a mesma coisa, né? Pessoal, pessoal, com certeza a galera tá rezando muito pra dar um caô, né? Vocês querem ver o circo pegar fogo, né? Mas, pô, qual é? Não vou dar esse mole, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Fui na tomada. Pera aí que a gente não tá... É porque tem que encostar no metal aqui, ó. Eita, dando zero. Tá vendo? Ele dá o 116 e depois ele para. Deixa eu ver aqui, se eu encostar aqui. Aqui tem um... Ó, olha lá. Ele aparece o 100 e pouco, mas ele para depois, ele some depois. Não sei se esse voltímetro já tá meio causado também. Bom, pelo menos não deu curto, né? Ó. Pô, ele aparece só... Ó, 180. Essa tomada é de quê, diretor? 220? Acho que é 110. É? Não sei por que não tá encostando. É porque tem que achar o ponto aqui pra encostar, né? No metal, né? Porque se ele encostar no plástico, não dá. Deixa eu ver. Ó. $140. 132. Mas aí some. 160. Tá uma maluquice isso. Ó, 127. Apareceu ali o 127, 119. É porque é difícil achar. Tem um metalzinho ali dentro. E aí tem um pingolinho, né?
que tem que encostar ali. Eu não sei por que não tá pegando. Não tá encostando. 107. Ele encosta, mas ele sai, ó. Ó, 108. Pô, difícil achar esse ponto, hein, cara. Bom, mas enfim. Isso é uma ligação em paralelo. O pessoal tá doido, apagou a luz aí, a galera ficou, oxe. Calma, galera, tá tudo certo. Tá tranquilo, foi o diretor que apagou a luz. Ó, isso aqui é um voltímetro, tá? Eu não posso, por exemplo, ligar o amperímetro, que aí dá caô. Quer ver? Vamos ligar o amperímetro em paralelo para tu ver. Mas aí eu não vou... Obviamente eu não vou usar aqui a tomada. Eu vou ligar na minha lâmpadazinha, ó. Quer ver? Vou pegar a minha fonte de 12 volts e vou pegar umas lâmpadazinhas aqui para vocês verem. Eles conseguem ver a bancada ali, né, diretor? Perfeito. Aí o amperímetro que eu vou usar é o outro, cara. Sabe por quê? O meu voltímetro daquele ali tá meio caosado. Eu tô achando até que o problema pode ser esse. Eu tenho um outro aqui, um multímetro. Esse aqui é mais baratinho. Aquele ali é profissional. Mas aquele ali, eu não sei por que tá dando uns problemas. Não sei se a bateria dele tá meio ruim. Aí eu vou usar esse aqui, que é mais furrequinha, mas ele funciona. Ó, se liga. Vou ligar 3 lâmpadas aqui. Apaga a luz aí pra mim, diretor, por favor. Pra galera ver que tá acesa. Olha lá, as 3 lâmpadas acesas, certo? Elas estão ligadas em série, ó. A corrente vem por um fio. Liga aí pra eles verem a ligação. Ó, tá vendo? A corrente vem aqui pelo fio preto, por exemplo. Vem pelo fio preto, passa pelas 3 lâmpadas, volta pelo vermelho. Então, as 3 lâmpadas estão sendo percorridas pela mesma corrente, elas estão em série. Pronto, pode apagar aí. Estão em série. Aí eu vou pegar e vou botar aqui amperímetro agora, ó. Eu vou botar aqui como se fosse um amperímetro, mas você não precisa ver o valor, não. Eu só vou te mostrar o seguinte, eu vou ligar o amperímetro em paralelo, diretor. Porque o amperímetro tem que ser ligado em série. Como é que é a ligação em série? Bom, aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês verem. Como é que seria uma ligação em série do amperímetro? Ó, você tem aqui uma lâmpada. Aí, por exemplo, eu posso botar o amperímetro aqui no meio, posso botar onde eu quiser. Pronto. Eu tenho o amperímetro em série com o circuito. Ou seja, eu tenho que pegar o aparelho, que é o amperímetro, uma perninha dele eu tenho que ligar aqui, né, numa lâmpada, e a outra perninha na outra lâmpada. É isso que é esse azinho, né? Esse azinho é o aparelho e você tem 2 perninhas aqui do amperímetro. Uma vai conectar numa lâmpada, a outra na outra. Tipo, dar a mãozinha para a lâmpada, né? Isso está em série. Esse é o correto. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó. Vou ligar o amperímetro em série aqui. Vai, diretor. Apaga a luz. Ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou afastar as lâmpadas. Pronto, agora não está mais conectado, está afastado. Eles conseguem ver? Agora eu vou pegar o amperímetro, vou botar uma perninha aqui, ó, conectar aqui, e uma outra perninha aqui. Aí acende, ó, tá vendo? Certo? Tá dando para ver? Eles estão em série. Porque, ó, o amperímetro, uma perninha do amperímetro eu liguei na lâmpada que está aqui, ó, e a outra perninha do amperímetro eu ligo na outra lâmpada. Aí acende. Certo? Ou seja, o que eu estou fazendo é isso aqui, né, diretor? O que eu estou fazendo é isso aqui. Perfeito ou não? O que eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Cadê o apagador? Ó, eu não posso fazer isso aqui, ó. Pegar o amperímetro e ligar ele em paralelo. Porque aí eu gero um curto, que é o que a Ana Maria Braga fez. Ó. Você tem a outra lâmpada aqui, aí eu venho e pego o amperímetro e ligo aqui, ó. Olha lá. Pego uma perninha do amperímetro e ligo em volta do cara. Aí ele está em paralelo com esse cara, ó.
como ele tem uma resistência nula, diretor, a corrente elétrica ela vem, passa por essa lâmpada. Quando a corrente chegar aqui, ela tem duas opções. Ou ela segue em linha reta ou ela desvia. Como esse caminho aqui tem resistência zero, a corrente vai desviar, vai pegar um atalho. É isso que a gente chama de curto-circuito. A corrente pega um atalho, desvia daquela lâmpada. A corrente vem por aqui, passa por essa lâmpada, desvia por aquele amperímetro e segue o caminho dela. Aí a do meio apaga. Você gera um curto-circuito na do meio. Quer ver? Vamos tentar fazer isso? Deixa acesa primeiro, só para eu poder mostrar para eles. Ó, juntei as três. Tá ligado? Apaga rapidinho e acende para eles verem que tá ligado. Tá ligado? Show. Agora eu vou pegar o meu amperímetro e vou ligar em paralelo. Mas, obviamente, eu vou ligar em paralelo em uma só, não vai dar problema. Porque aí... E eu tô com o bagulho na frente do microfone. Tá, o valor pouco importa. Eu só vou ligar ele em paralelo em torno, por exemplo, da do meio, tu vai ver que a do meio vai ficar em curto. Olha lá. Ai, meu Deus. Prof, faz isso não. Não, relaxa. A do meio vai ficar em curto. E aí a do meio vai apagar, ó. Apaga a luz aí pra eles verem. Olha lá. Ó, as três acesas. Aí eu liguei em paralelo com a do meio. Se eu ligar em paralelo com a do meio, olha lá, ela apaga, ela fica em curto. Aí as outras acendem. Se eu ligar em duas, olha lá. As duas ficam em curto. Só a da ponta acende. Porque eu estou em paralelo com as duas. Aí a corrente elétrica prefere passar pelo amperímetro. Porque o amperímetro tem resistência nula. Então, olha lá. A corrente prefere passar pelo amperímetro e aí só passa por uma lâmpada. Se ligou nisso? Maneiro, não é? Quer ver que legal? Olha isso. Acende aí, por favor, diretor. Tem uma questão, cara. Bota no quadro pra mim. Botou no quadro? Que eu vou mostrar pra eles aqui, ó. Olha essa questão aí. Vamos fazer essa questão comigo, ó. Olha ali. Olha essa questão que legal. Ele fala assim, ó. Em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores ômicos associados a uma fonte de alimentação ideal, conforme o circuito abaixo. Igual a gente fez aqui, ó. 3 aparelhozinhos em série. E aí ele solicitou ao aluno que, usando um amperímetro ideal, ou seja, que tem resistência nula, medisse o valor da intensidade da corrente elétrica que flui através do R2, do resistor 2. O que esse aluno tinha que fazer? Pegar o amperímetro e ligar em série. Ou aqui, no início, ou no final, ou no meio, tanto faz. Ele tem que ligar em série em qualquer lugar. Porque como está todo mundo em série, série I, mesmo I. A corrente que passa no 1, passa no 2, passa no 3 e passaria no amperímetro, independente da posição do amperímetro. Ele só teria que estar em série. Perfeito? Beleza. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro da maneira indicada na figura. Olha lá. O aluno acertou? O aluno ligou em paralelo com o R2, ó, igual eu fiz aqui. E aí, se ele ligou em paralelo, o que vai acontecer? A corrente elétrica, ó, vem, as carguinhas, né? Vem correndo aqui, passa pelo R1, não vão passar pelo R2. Essas carguinhas vão desviar, vão passar pelo amperímetro, que tem resistência nula, aí vai passar pelo R3 e vai para o outro lado. O R2 vai ficar em curto. Olha lá, a Musa Nissei falou. O aluno... A Valéria falou, o aluno era a Ana Maria Braga. Perfeito. O aluno era a Ana Maria Braga. Ligou o amperímetro em paralelo. Então, só o R1 e o R3 que funcionariam. Aí a pergunta é, com base nisso, assinale a alternativa que apresenta o valor indicado em amperes no amperímetro. Ou seja, qual é o valor que o aluno vai identificar? Vamos ver. Qual é o valor que a Ana Maria Braga vai identificar aí? Tadinha da Ana Maria Braga, ela nem sabe. Ela nem sonha que a gente está aqui falando dela. Ela virou tema de aula de física. Que ela virou tema da aula de física, cara. Tá aí, ó. Então, fica aí a dica. Recorta essa parte aí e vamos viralizar. Joga no Joga isso. No Instagram.
joga em tudo quanto é rede social e vamos viralizar isso aí para Ana Maria Braga ver essa aula. Já pensou, ela me chama lá um dia para eu poder explicar para ela como é que liga? Pô, que isso, imagina? Ó, vamos lá. Então nessa questão, qual o número dessa questão, diretor? Essa é a 5. Questão 5. Ana Maria, me nota, Ana Maria. Ó, eu tenho um circuito, aí tem a resistência 1, tem a resistência 2, tem a resistência 3. Porém, o aluninho aqui, ó, ligou o amperímetro assim, ó, em paralelo. E aí ele cometeu esse erro. Que é o quê? A corrente elétrica passa pelo primeiro, passa pelo amperímetro, passa pelo terceiro e não vai passar pelo segundo. O segundo está em curto-circuito. Depois eu vou falar com vocês aí de curto-circuito mais para frente. Eu vou escrever isso para você lá, o que seria um curto-circuito, mas já estou te adiantando isso, né? O curto-circuito é um atalho. O curto-circuito é quando a corrente encontra ali, no caminho dela, um lugar onde tem resistência nula. Então toda a corrente elétrica passa por aquele caminho. E aí ele desvia. Você encurta o caminho dela, né? Você cria um curto-circuito. Você cria um atalho para ela. Isso que é o curto-circuito. Bom, aí nesse caso aí, como é que ficaria então a corrente? Vamos jogar na lei de Ohm. Olha lá. A bateria tem quantos volts? Deixa eu ver lá. Quantos volts tem a bateria? A bateria tem 12 volts. O resistor 1, 10. E o resistor 3, 30. Então esse cara aqui vale 10 ohms. Esse cara aqui vale 30. O 2, não me interessa a resistência dele, porque a corrente não vai passar por ele. Qual vai ser a resistência, então, que a corrente vai encontrar no circuito? Como eu tenho 10 em série com o de 30, né, vai estar todo mundo em série. Agora, o 1, o amperímetro e o 3. E o 2 não funciona. Como esses caras estão em série, a resistência equivalente é a soma. Então, o U vale 12 e a minha resistência do circuito vai ser 10 mais 30. Que vai dar 40. Aí eu vou pegar esse 40 e vou passar para lá dividindo. Ó. Então a DDP é 12, a resistência é 40, o I então vai ficar 12 dividido por 40. Aí simplifica por 4. Aqui dá 3 e aqui dá 10. 3 dividido por 10 dá 0,3. Então o aluno vai encontrar 0,3, a corrente elétrica. Mas isso não é a corrente elétrica do circuito que estava antes do amperímetro, né? É uma corrente elétrica tirando o R2 da parada. Tá lá, ó, 0,3 todo mundo marcou. Letra C, a Luana marcou. Maravilha, maravilha. Depois dessa, só o cafezinho com a Ana Maria Braga mesmo. É, né? Pô, não, imagina tomar aquele café da manhã lá, falando sobre voltímetro, amperímetro. Não, aí é sonho. Aí eu cheguei no ápice. Dar uma aula na Rede Globo, tomando um café da manhã com a Ana Maria Braga? Não, eu levo até meus negocinhos aqui pra mostrar pra Ana Maria. Mas tem que funcionar. Não, vai funcionar. Funcionou. Pô, levar um multímetro bonzinho. Vou comprar um multímetro melhor, né? Não, aí vai ser bacana. Aí eu vou me preparar. Pô, tirar fazer a barba, o cabelinho, né? Chega lá de blazer. Que isso. Ana Maria, me nota. Vamos lá. Pessoal, tira um print aqui dessa questão, por favor. Tirou? Maravilha. Aí eu queria comentar com vocês aqui, só no finalzinho aqui, antes de acabar, sobre o fusível ou o disjuntor. Inclusive vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. História que eu conto todo ano aqui, de repente se você já assistiu essa aula anos passados, você já viu essa aula aí, você já escutou essa história. Olha lá, o que um fusível faz? Ou um disjuntor. O fusível ou o disjuntor, ele protege o teu circuito, tá? Por quê? Ele permite a passagem da corrente elétrica até um valor máximo. Eu vou colocar aqui, ó.
permite a passagem da corrente elétrica até um valor máximo. Ou seja, ele protege o teu circuito, tanto o fusível quanto o disjuntor. Se a corrente que estiver passando for maior do que a que ele suporta, no caso do fusível, ele queima. O fusível, ele é um metalzinho que se passar uma corrente muito grande, ele esquenta e aí ele se funde. O fusível se funde, se parte, evitando que a corrente continue. No caso do disjuntor, ele desarma. Aí você vai lá e arma de novo. Isso já deve ter acontecido com você. Né, diretor? Tá tomando banho, aí alguém liga o ar-condicionado, sei lá, ou o micro-ondas, ou alguém vai lá no teu quarto. Aí já bate gelada, já. Pô, e aí liga o secador de cabelo. Aí de repente só escuta aquele barulhinho que é o barulhinho da morte. Tec! O barulhinho do disjuntor desarmando. A água já vem como, né? Meu irmão, a água vai esfriando, parece que o Sub-Zero tá tomando banho contigo. Cai um pinguim no box. Ai, tu... Mãe! Ô mãe! Ô mãe! Olha o disjuntor aí, né? Aquela água geladona, imagina, e agora nessa época então tá fazendo um frio desgraçado? Pois é. Por quê? Provavelmente tem um disjuntor ali que, por exemplo, sei lá, protege o circuito do teu quarto. Então esse disjuntor é de 25 amperes, vamos supor. Isso significa que só pode passar por ele no máximo 25 amperes. Aí vamos supor que está lá ligado o ar-condicionado e o chuveiro do teu quarto. Você mora numa suíte, você dorme numa suíte, aí o teu quarto ligou o ar-condicionado e o ar-condicionado, o chuveiro está ligado. Aí vamos supor que o ar-condicionado e o chuveiro já dá aí 20 amperes para alimentar os dois. Tem que vir 20 amperes para o teu quarto para alimentar os dois. E o teu disjuntor é de 25, então tá safe, tá tranquilo. Né? Só que aí chega alguém e fala assim, eu vou secar meu cabelo aqui no teu quarto, hein, tá bom? Tá bom. Aí a pessoa entra no teu quarto, liga na tomada do teu quarto, que está sendo protegida pelo circuito, pelo disjuntor, liga o secador. Quando liga o secador, tem que vir mais corrente, porque agora tem que alimentar o ar-condicionado, o chuveiro e o secador. E aí vamos supor que agora tem que vir 30 amperes. Antes só estava vindo 20, mas com o secador tem que vir 30, vamos supor. O que vai acontecer? O teu disjuntor não vai deixar passar. Quando chegar a 30, ele vai desarmar. Pá! O disjuntor, ele é um segurança ali, ele está te protegendo, cara. Porque se deixar passar muitos amperes, cara, aquele fio, aquela fiação toda pode esquentar muito, pegar fogo. O plástico. Então o disjuntor, ele limita a corrente para o negócio não ficar, meu irmão, não ficar, né, à vontade. Tem que ter um limite. O disjuntor é isso, ele está limitando essa corrente. Certo? Ele desarma dizendo para você o seguinte, tá fazendo besteira aí. Vai ligar esse secador de cabelo em outro lugar. Porque aqui não dá, porque aqui já tem muita coisa ligada e já vai estar passando muita corrente aqui. Troca de tomada. Vai para um outro cômodo. Porque aí vai passar corrente em outra fiação e não nessa. Se ligou? Essa é a ideia. O disjuntor é mais prático porque desarmou, tu vai lá e arma. No caso do fusível, ele queima. Tu tem que jogar fora e comprar um novo, botar um novo. Por exemplo, no automóvel tem muito isso, né, diretor? O automóvel tem a caixa de fusíveis. Aí aconteceu uma vez comigo isso. Eu tinha um carro, diretor. É porque eu tava... meu estagiário ainda não tinha nascido, né? Meu filhotinho, meu estagiário de física. Não tinha nascido ainda, né? Solteiro, bababá, dinheirinho. É, um carro esportivo. Um carro que era um padrãozinho mais alto. Aí eu, comprei aquele carrinho, tirava minha ondinha, né? Só que, cara, o carro tudo era muito caro. Uma vez estou voltando para casa, começou a aparecer umas mensagens assim, a bateria não está carregando, não sei o que, não sei o que. Aí a direção começou a ficar dura, que a direção era elétrica. Aí começa a mensagem de erro. O airbag não está funcionando, não sei o que não está funcionando, tudo no painel, sabe? No computador de bordo. Eu falei, cara, o que é isso?
Aí encostei o carro, fiquei desesperado, eu falei, irmão, já era, fortunas. Já liguei pro seguro, aí a menininha do seguro, a gente pode mandar um mecânico no local. Em 70% dos casos, o mecânico resolve o problema no local, senhor. Não, tudo bem, então manda. Antes de chamar o reboque, vem o mecânico. Aí o cara vem na motinha, né? O cara chegou lá, eu falei, pô, irmão, aconteceu isso. Aí ele, cara, tu tava em movimento. Se a bateria não tá carregando, no carro tem um aparelho chamado alternador, que ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Como o carro tá se movendo, você vai transformar essa energia mecânica em eletricidade para abastecer a bateria. Aí ele falou, cara, teu alternador tá com problema. Aí eu na hora, pô, pelo amor de Deus. Aí ele abriu o painel, eu já fui no Google, né, diretor? Mercado Livre. Alternador, carro tal. Meu irmão, 5 mil. Promoção, 4.890. Era só assim, 6 contos, 5 e pouco. Cara, na hora eu comecei a suar frio, falei, pelo amor de Deus, irmão. Eu tava no posto, eu queria ajoelhar no posto ali. Aí o cara, pô, vamos ver, pegou um voltímetro, ligou no alternador. Como a bateria do carro é 12 volts, o alternador tem que indicar 12 volts. Quando ele botou o voltímetro, 0 volts. Aí ele, cara, teu alternador já era. Eu falei, meu Deus do céu. Encostei a mão, falei, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Aí ele, opa, peraí, tem uma chance. Falei, qual? O alternador tem um fusível que protege ele. Cara, na hora eu abri um sorriso. Eu falei, um fusível? É, um fusível. Tem uma caixa de fusíveis no carro que tem um fusível para o limpador, um fusível para não sei o quê, um fusível pra... Cada peça do carro tem um fusível que protege. Então, se passar uma corrente muito alta, a ponto de queimar o aparelho, o fusível queima antes, se parte, e não deixa a corrente passar, ele protege. Aí eu falei, cara, o fusível, ele, vamos lá. Aí ele abriu a caixa de fusíveis, né, que é do lado do volante ali, cheio de fusível. Tem que pegar o painel, o manual para ver qual é o fusível de cada coisa. É tipo uma batalha naval. Coluna H, linha 3. Meu irmão, eu procurando, foram aqueles minutos, sabe, de tensão. Aí eu, vai lá, vê aí o fusível tal. Aí ele foi lá, viu, tirou o fusível, botou um outro novo, fechou. Quando ele botou o voltímetro na parada aí, alternador, 12 volts. Ele, cara, teu alternador tá bom, o problema foi só o fusível. Meu irmão, na hora eu falei, cara, eu queria, se o fusível fosse uma pessoa, eu dava um beijo no fusível. Eu olhei pra ele e falei, cara, quanto é que eu te devo? Cara, 50 centavos, que é o preço do fusível. Olha a vantagem do fusível no circuito. Se não tivesse fusível, eu ia gastar 5 mil naquela peça. Mas como tinha um fusível, eu gastei 50 centavos. Eu olhei pro mecânico, quando ele falou pra mim 50 centavos, eu olhei pro mecânico, falei, irmão, eu posso ganhar um abraço seu? Eu tô precisando. A gente ficou abraçado no posto, eu e ele aqui, ó. E o cara, pô, irmão, tem que trabalhar. Eu falei, não, aguenta aí, cara. Aguenta aí que eu passei por um momento de tensão aí. Vamos beber um negócio ali, vamos fazer uma amizade, né? Eu fiquei amigo do mecânico, porque, cara, eu não tinha um fusível, né? Se fosse um fusível, eu dava um abraço nele também. Mas o fusível, ele tá aí pra isso, pra ele proteger o teu circuito. Então, de novo, a gente vai ver essas questões mais pra frente. Mas quando você tiver um circuito com um fusívelzinho, cara, ele vai te falar, ó, o fusível aguenta até 2 amperes. Então você vai supor que está passando 2 amperes ali. Se passar mais, o fusível queima. Entende? Cadê? O pessoal tá falando aí, ó. Então é isso. Rapaziada, fechamos aqui, amperímetro, voltímetro e fusível. Aula que vem a gente ainda está dentro de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é um assunto grande, ainda vamos falar mais um pouco disso, tá bom? E faz exercício aí, dá uma olhadinha nessa matéria. Espero que você tenha curtido aí. Obrigado aí pela atenção de todos, tá? Infelizmente não deu pra gente fazer um curto aqui pra apagar a luz. Quem sabe no final do ano. Última aula a gente faz uma maluquice dessa. Paga tudo, queima tudo, é isso. Então valeu, rapaziada. Forte abraço, obrigado aí. Um beijo grande, obrigado pela atenção mais uma vez. Um bom final de semana e até o próximo episódio. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.